foca na mão. Fala galera, aqui é o Zamiliano e hoje nós vamos falar da família dinossauros. Querida, cheguei! Hoje eu vou falar de um episódio muito específico da família dinossauro. É o 8º episódio desse seriado que foi criado na década de 90, que fazia uma sátira à sociedade da classe média dos Estados Unidos. Algumas pessoas até falavam que esse seriado ele seria um Simpsons com dinossauros, mas não é bem isso. Ele é um pouco bem diferente do Simpsons. Um pouco bem diferente é foda. Esse 8º episódio é um episódio em que o Bob, da família dinossauro, ele tem que se tornar carnívoro. Ele tem que entrar para a associação de carnívoros. Porque o pai dele coloca para ele que ele tem que ir para essa associação porque ele tem que se tornar carnívoro. Porque ele já foi dessa associação quando era mais jovem também. E que é melhor do que ficar na rua, né? O velho mito de é melhor você ficar fazendo algumas outras atividades do que ficar na rua. E essa atividade é se tornar carnívoro. Porém, o Bob ele não quer se tornar carnívoro. O Bob ele quer seguir seu próprio rumo. Ele quer fazer o que ele quiser da vida dele. E um amigo dele acaba falando pra ele o seguinte: olha só, Bob, não necessariamente você precisa ser carnívoro, tá? Tem pessoas que são vegetarianos, né? Tem animais que são vegetarianos, tem dinossauros que são vegetarianos, dinossauros carnívoros que são vegetarianos. E eu sou um deles. Se você quiser, a gente pode ir num bar determinado aí pra comer uma couve, uma chicória. Quando o Bob ele vai nesse bar, né, e o pai dele, que é o Dino, ele vai atrás do filho dele desesperado porque ele encontra no meio das coisas dele um saquinho de maconha, de brócolis. E o Bob ele começa a discutir com o pai dele por que ele tem que ser como os outros, por que ele tem que comer carne, por que ele não pode decidir o que ele quer. Apesar assim, de ter uma discussão biológica, que realmente alguns dinossauros são carnívoros e tudo mais, mas esquece, tá? Esquece a parte biológica, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo falar. Ser carnívoro no seriado é basicamente o que é imposto todo dia pra gente, pelos nossos pais, pela sociedade, do ser alguma coisa na vida, por exemplo. Ser operário, ou ser médico para você ganhar dinheiro, ou você fazer direito para você ganhar dinheiro, ou, por exemplo, você tá dentro da heteronormatividade, né? Você ser homossexual estaria contra a naturalidade das coisas. Só que a grande questão é, ser operário, ser da classe trabalhadora ou ser de uma outra classe, não é naturalmente determinado, isso é socialmente determinado. Ser homossexual, então, é o mais polêmico na nossa sociedade, né? Porque as pessoas, elas teimam em pensar que ser homossexual é uma coisa anatural, é contra a natureza humana. Mas não é isso, ele é contra a moral humana. Porque ser homossexual é contra a moral hegemônica, ou seja, a moral que domina a sociedade. Mas o que é a moral? A moral, ela surge a partir do momento em que há necessidade de você normatizar o cotidiano humano, de você criar normativas para a sociabilidade humana. Surge da necessidade de você criar regras para a sociabilidade humana. Uma das regras mais antigas que nós conhecemos é a do incesto. Alguns antropólogos até colocam que o incesto é uma das primeiras normas existentes na sociedade. O incesto, para quem não sabe, é você pegar a sua mãe. A moral, ela faz parte do processo de socialização dos indivíduos. Ela faz parte de criação de hábitos, né? Como eu estava falando. Só que esses hábitos da moral, esses hábitos, eles são absorvidos por nós de uma forma acrítica, né? Ele é tão naturalizado, ele é tão colocado para você que é aquilo e ponto final. Existe a norma de alimentação. A norma que a gente tem de alimentação é a seguinte: você tem que comer, no Brasil, de garfo, faca ou colher, se você for pedreiro. No Japão, essa norma não existe, né? Lá, a norma dominante é a do comer com pauzinhos. E o hashi ele começou a existir lá, principalmente por uma época em que era uma dificuldade muito grande de se alimentar, então eles tinham que pegar alimentos de outros animais muito pequenos e eles utilizavam hashi para você buscar esse alimento dentro do tronco de árvores, né? Porque as pessoas tinham que comer até insetos. Se eu não estiver certo, vocês me corrijam depois, tá? No comentário aí, tá legal? O que é natural nessa convenção é se alimentar. Alimentar é uma coisa natural. Um exemplo disso é que se fosse antinatural a homossexualidade, seria impossível um ser humano fazer sexo com outro ser humano do mesmo sexo. Você que está aí me ouvindo, tenta parar de respirar para sempre, até morrer. Não dá, é antinatural. Seu corpo impele você a respirar, né? Da mesma forma, se você tentar parar de comer, você vai acabar morrendo. Uma coisa antinatural é você não comer. Eu não estou falando que você não pode ter um domínio sobre isso e conseguir não comer. Você pode conseguir não comer. Tem gente que fez greve de fome e morreu por causa disso. Mas seu corpo ele vira para você e fala: olha, tem como não, cara.
Você não vai comer, eu vou morrer. Show? Tá resolvido. Para vocês terem uma noção, na Grécia Antiga era colocado que o prazer ele era para ser praticado com homens e não com mulher. Então a moral ela também é historicamente datada. Quem viu o filme Alexandre o Grande, teve uma galera que ficou desapontada e falou assim: caraca, o Alexandre o Grande é gay. Não, ele não é gay, porque não existia essa tipificação que existe hoje em dia. O prazer era com o homem, a reprodução com a mulher. O seriado ele faz até uma alusão a essa questão da homofobia. Tem uma hora que ele tá lá no bar e a menina, uma das meninas que tá lá com o Bob, né, uma das dinossauras fêmeas, tá lá com o Bob. Pai, não é nada disso que você tá pensando. Nem mais uma palavra. Nós vamos sair daqui. Puxa, o velho dinossauro é totalmente bifóbico. Ele tem fobia a herbívoros. Ou fobia a dinossauros que são carnívoros e se tornaram herbívoros. Isso é uma colocação sobre a questão do preconceito. E o que é o preconceito? O preconceito ele surge a partir do momento em que você, mesmo provando que teoricamente e logicamente um determinado processo ele pode ocorrer, as pessoas continuam fora da lógica, colocando que aquilo não é natural, não é normal. E tentam continuar refutando aquilo, mesmo que existam milhares e milhares de provas que não é o que eles pensam que é. Bom, eu queria fazer uma citação rápida disso que eu estou querendo elencar sobre a questão do preconceito, de um livro que eu li, que é da Barroco, né? Aí embaixo deve estar escrito o nome completo Barroco, se vocês quiserem procurar por curiosidade, o debate sobre ética é bem legal, que é sobre preconceito, tá? O preconceito é uma forma de reprodução do conformismo que impede os indivíduos sociais de assumirem uma atitude crítica diante dos conflitos, assim como forma de discriminação, tendo em vista a não aceitação do que não se adequa aos padrões de comportamento estereotipados como corretos. E isso é demonstrado bem legal esse exemplo do preconceito é bem legal, quando uma determinada parte do seriado, o Dino, o Bob ele vai pra mata com o pai dele, e o pai dele tenta fazer com que ele se torne carnívoro, tenta fazer que ele coma outro animal. Só que o que acontece é que um predador maior vai lá e come o Bob, e depois ele acaba comendo o Dino também. E eles discutem dentro da barriga do animal, e o pai dele fala uma parada bem interessante, né? Você me desafia todas as vezes que pode. Você não come o que eu quero que coma. Você não pensa o que eu quero que você pense. E não faz o que eu quero que você faça. Vamos, pai. Você nunca discordou do seu pai? Não, nunca. Quase sempre. Aonde você quer chegar? Você e o vovô costumavam brigar como nós? Sim, mas era diferente. Ele estava sempre errado. Seu avô era menos evoluído. Ele era um dinossauro selvagem. Ele esperava que eu vivesse no mato, tivesse filhos na lama, devorasse minha mulher e morresse em pedaços. E sabe, isso para ele estava ótimo. Mas eu queria muito mais. Talvez seja normal os filhos terem ideias diferentes da dos pais. Talvez seja a nossa maneira de evoluir. E aí o Dino percebe que ele agora é o velho antipado e errado, né? E isso demonstra, aquele debate, que a moral ela é historicamente criada. A moral ela vai variando de acordo com a história do ser humano, de acordo com as novas normas que têm que ser criadas. E para finalizar, né, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês quiserem debater mais sobre a questão da moral, comenta aí mesmo, comentário é bom, cara, é bem legal quando vocês comentam. Dê joinha aí em alguma área do YouTube, eu acho que tá do lado esquerdo ou do lado direito da tela. Compartilhe o vídeo, mostra pros amigos, mostra pra tia, mostra pra avó, mostra pra todo mundo. E eu vou terminar o vídeo levantando uma questão como eu sempre faço. Vocês já pararam pra pensar quantas vezes vocês tentaram impor para as pessoas que elas fossem carnívoras?